Boa tarde, gente, tudo bem? Aqui é o Henrique e no vídeo de hoje vocês podem ver que vocês estão me vendo mais de cima um pouco, né? Eu coloquei o celular para gravar na janela e talvez tenha ficado melhor, né? Eu tenho que olhar um pouco para cima aqui, mas tudo bem. E como é que vocês estão? Bom, nesse vídeo a gente vai continuar fazendo o projeto aqui do mercado em Java, né? E, bom, para começo de conversa aqui, o que falta a gente fazer? A gente fez muita coisa até, quase tudo no primeiro vídeo, né? Esse vídeo aqui vai ser mais curto, porque muita coisa já está pronta, né? Então, as classes que eu tinha planejado já estão feitas, só que falta uma coisa. Na classe, eu gostaria aqui de atualizar a classe pilha item, né? Na classe compra, na verdade, porque a gente nessa classe aqui a gente tem um problema que eu gostaria de resolver. Não é bem um problema, ele não impacta diretamente. Só que eu não resolvi esse problema ainda, né? Que é basicamente você poder ter duas pilhas do mesmo produto, né? Eu vou explicar essa situação aqui. Vamos supor que você chega no supermercado para comprar bolacha, sabe? Bono. Você tem um pacote lá, né? Vamos supor que você tem lá, você traz o carrinho cheio de coisa. Aí o atendente está lá passando, né? Você dá duas bônus para ele. Aí beleza, ele contabiliza lá no sistema dele. E lá no final do carrinho tem mais um pacote de bônus. O que deve ser feito? Bom, deve ser feito o seguinte. Pega os dois pacotes que já tinha e soma com esse, vai ficar 3. Só que no nosso programa, ele interpreta atualmente como se fossem dois produtos diferentes, quando na verdade são o mesmo. Como é que a gente vai resolver isso? Bom, para a gente resolver isso é bem simples. Basta que na minha função aqui de pilha item, eu veja o seguinte. No caso, vamos fazer o seguinte aqui. A gente vai verificar se existe nos itens cadastrados aqui, certo? No caso aqui, a gente está retirando do item, né? Pilha de produtos, aqui no caso. A gente está verificando, primeiramente, aqui se esse item está lá no cadastro, né? Essa aqui a gente não vai mudar nada, tá? Beleza, tá tudo certo. A gente vai ver o seguinte, né? Estoque, ponto atualizar estoque, aqui no caso é para a gente tirar do estoque que a gente gasta, né? E aqui, pilha de produtos ADP, é aqui que a gente vai mexer. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um for aqui, né? For pilha item, vou chamar aqui de P em, qual que é o nome da nossa pilha de produtos, né? Em PI, né? Os nomes não são muito sugestivos, mas enfim. Então aqui a gente vai acessar a lista pilha de produtos e a gente vai... Eu tô com tanto C na cabeça, né? Esses dias eu tenho programado muitas listas dinâmicas, né? Sabe aquelas arrays, né? Tipo assim, pilha, filha, lista dinâmica, né? E tá uma bagunça aqui na minha cabeça, né? Mas aqui é bem mais simples. Então a gente vai ver se nessa pilha, se eu pegar um item, se p.get, se o p.get item, né, for igual a p, é a mesma verificação que tem lá em cima, ó, .get item, se eu tiver dentro da pilha, eu estou analisando todos os produtos que eu estou comprando. Se já tiver nessa lista uma pilha com o mesmo item do que eu estou tentando adicionar agora, eu vou fazer alguma coisa. Essa coisa é o seguinte. Eu vou pegar, né, essa p.getI, né, e eu vou fazer o seguinte, ó, p.getInPI, ponto, alterar quantidade. E essa alterar quantidade será p.getQuantidade. Tá? Vocês veem tanto que é simples. Se não acontecer isso, né, e se isso aqui acontecer, a gente vai retornar true, né? A gente retorna true porque foi feito aqui. No caso, não, a gente não pode porque ela tem que passar por aqui primeiro, né? Então, se isso aqui acontecer, a gente... Porque aqui a minha ideia seria o seguinte, né? A gente
depois que tudo aqui acontecer, a gente não vai adicionar uma nova pilha dentro da lista, né? A gente vai mexer na que já existe. Só que ele vai acabar passando por essa função aqui. Então eu tive uma ideia. A gente vai criar uma variável aqui, ó, né? Uma variável um booleano aqui, ó. Boolean, vou chamar ela de already exists. Ou seja, já existe, né? Ela começa sendo falsa, né? False. E ela se torna true quando isso aqui acontece, né? Então, already exists fica true. E aqui a gente vai fazer o seguinte, né? A gente só vai acessar isso aqui se already exists for falso, né? Pra gente, é só a gente colocar a exclamação, né? Que se representa a negação e pronto, né? Então, tá feito aqui, né? E vamos fazer um teste aqui bem rápido para ver se isso aqui está funcionando, né? Então, na classe main, que é a classe que eu criei para a gente poder mexer com essas coisas, a gente vai tentar adicionar adicionar pilha produto, nova, pilha item, e 2, vou colocar aqui a quantidade 2, né? Percebam que a gente vai fazer mais algumas coisas depois, né? Porque a gente pode criar uma função para a gente conseguir mexer sem ter que adicionar, né? Sem ter que criar a pilha, né? Tipo assim, para não ter que passar por esse processo aqui. Mas vamos só ver se essa primeira aqui está funcionando. Isso aqui é caso eu não soubesse que já existe esse item na lista de compras, né? Então vamos ver. Então beleza. No caso, se a gente olhar aqui na compra, né, eu estou usando aqui o debug, né? Esse cabelo meu aqui já está na hora de cortar, né? Tá bem grande aqui. Então aqui na compra, se eu ver aqui, ó, pilha de produtos, a gente já tem aqui uma pilha, ó, uma pilha com quantidade 4. Eu quero ver o que vai acontecer. Então a gente vai passar aqui pelo código, ele vai criar a pilha, beleza? Tá? Ele passou primeiro pela anterior. Então ele primeiro criou a pilha para depois adicionar ela, né? Então a gente vai começar, ele vai tentar procurar, ele achou, ele já alterou aqui a quantidade. E beleza. Ó, o valor já foi atualizado, 18, a gente for olhar aqui, quantidade 6. Então, a gente conseguiu fazer o que eu queria, né? Então aqui, ó, R$18, né? Cada banana custa 3, né? Esse item 2 aqui é pera, desculpa, gente. 3 vezes 4 dá 12, 12 mais 6, né? 3 vezes 2 é 6, fica 18. Além dessa modificação, vou fazer mais uma coisa. E se eu pudesse alterar a quantidade de produtos sem ter que passar adicionar uma pilha? Porque a pilha já existe, certo? Eu não sei se isso é necessário, né? Inclusive, se eu fizer isso aqui, eu poderia acabar eu poderia formalizar essa função aqui, né? Mas enfim. Então, vou fazer o seguinte. Vamos criar essa função aqui, né? O nome dela vai ser boolean alterar pilha produto. Nessa função aqui, a gente vai fazer o seguinte, né? A gente vai pegar a pilha item P e nesse caso a gente não vai passar a pilha não, a gente vai passar um item, né? Porque a gente vai ver se existe esse item lá na lista, né? Porque a gente não precisa saber necessariamente a respeito da pilha dele, né? A gente só tem que saber do item. Então, item, vou chamar de I mesmo, né? Porque isso aqui tá tudo encapsulado, ninguém vai... ele vai aparecer lá depois, mas não tem problema, né? Então, a gente vai fazer a seguinte coisa, né? Vamos supor que lá na minha compra tem 4 bananas, só que o cara cancelou. Falei assim, não quero mais comprar essas 4 não, quero comprar só uma, então não quero comprar nada. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, primeiramente eu vou percorrer essa lista. Então, um for, eu vou chamar da mesma maneira que eu chamei esse aqui, ó. Porque a gente está fazendo a mesma coisa. Então, for pilha item P em PI,
né? Ou seja, pilhas de produtos, para cada pilha dentro da pilhas de produtos. PI deveria ser PP, né? Isso aqui é PP, depois eu vou mudar isso aqui. Não faz diferença nenhuma, mas é porque fica sem sentido. Então, aqui, nesse caso, vamos pensar o que a gente pode fazer. Se eu estou percorrendo, né? Vou fazer o seguinte. A gente pode, da mesma maneira, criar essa variável, né? Essa variável aqui, para a gente saber se a gente chegou a fazer isso. Ou melhor, como a gente não tem que fazer outra coisa depois, né? Como a gente não tem que pensar aqui. Eu vou deixar ela por enquanto, para depois a gente verificar. Então, eu estou pensando se a gente vai precisar usar ela de fato. Então, a gente vai verificar se... eu estou reutilizando todos os códigos aqui, gente, mas isso aí é simplesmente porque são coisas idênticas, né? Eu estou fazendo basicamente a mesma coisa que eu estou fazendo aqui nas duas coisas, né? Vamos ver aqui, o nosso enquadramento aqui ficou muito esquisito. Então, se o item, né? Aqui eu não preciso mais fazer isso aqui, basta eu comparar desse jeito, né? Se o item for igual, a gente vai fazer o seguinte. Aqui no caso eu tenho que colocar aqui a quantidade, né? Vou colocar um int qtd, né? Porque a gente tem que passar o item que eu quero alterar e a quantidade que eu quero alterar. E diferente do que a gente fez anteriormente, essa quantidade aqui pode ser positiva ou negativa, né? Porque quando a gente vai adicionar, não tem como adicionar nada negativo, né? Não faz sentido. Mas aqui, como a gente está alterando, faz sentido uma quantidade negativa. Então, vou alterar quantidade. Essa função aqui, ela, se eu não me engano, ela já prevê, a gente criou ela no vídeo passado, se quantidade mais var quantidade for maior igual a zero, né? Ela prevê, ela só não deixa que seja menor do que zero, que é super entendível, né? Então, se a gente fizer isso aqui, né, achar esse item, e obviamente a gente não vai achar mais nenhum desses, certo? Porque a gente já pode dar aqui um break. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque basicamente é o seguinte: como a gente já preveniu que existisse na nossa lista duas pilhas com o mesmo item, a gente não vai achar duas, a gente já não vai acontecer isso aqui, né? Então, uma vez que eu achei isso aqui, a gente pode acabar com o loop, né? Que a gente não vai encontrar outro. Então, beleza, a gente já alterou a quantidade que a gente queria, só que a gente tem que fazer mais uma coisa, né? A gente tem que fazer o seguinte: se essa variável aqui, inclusive, tem um nome mais adequado para ela, né? Não seria already exists, sim exists. Porque eu não tô verificando se ele já existe, estou verificando se ele existe, né? Então a palavra already pode sumir. A gente precisa alterar o valor total da lista, né? Se a gente alterou a quantidade de itens, a gente altera também o valor da compra, né? E no caso a gente vai ter que acessar o valor total também, né? O valor total vai ser valor total mais, né? E a questão agora é o seguinte: como a gente não tem uma pilha, né? A gente vai ter que fazer a conta aqui com o item mesmo, né? Porque eu não vou criar uma pilha só para poder fazer uma conta, né? Então, a gente vai pegar aqui o item.getPreço vezes quantidade. Se a quantidade for positiva, né? A gente estiver adicionando para mais, o valor total vai aumentar, senão o valor total vai diminuir. Vai mesmo? Então, aqui a gente retorna true or false, né? Nesse caso, a gente tem que prevenir, olha só que coisa, eu já ia fazendo uma coisa meio não muito interessante. A gente vai verificar se esse exists é true. Por quê? Eu não preciso nem colocar isso aqui, né? Porque se esse item não está na lista, eu não posso modificar, né? Imagina você chega no caixa para comprar banana e a bolacha. Aí você fala assim: não quero mais comprar morango, não. Mas nem tem morango na sua lista. Então, para que eu vou alterar o morango? Não existe. Então, só faz sentido isso aqui se existir.
E se existir, a gente retorna true, né? Retorna true. Se não existir, a gente retorna false. Vamos ver se isso aqui está funcionando? Para a gente ver se está funcionando, é muito simples, né? É muito simples. A gente vai ver o seguinte. Percebam que, né, aqui no caso o return true é o valor padrão da lista, né? No caso aqui o valor padrão é o false, né? Porque a maior probabilidade é desse item aqui não existir, né? Só é igual se a lista só tiver um elemento, a possibilidade é metade, ou tem ou não tem. Agora uma lista, por exemplo, tem 9 compras, você vai verificar se um existe, a chance de não existir é 8, tendo em vista que só pode ter um item igual a esse na lista. Enfim, é um pensamento que eu tive aqui agora, não é útil para a gente agora. Vamos lá na classe main para a gente ver. Então, beleza, eu já adicionei aqui, vou adicionar mais 10 aqui para a gente ter uma margem de teste bem convincente. Vou colocar aqui agora C. Alterar pilha produto. Vou colocar aqui 2 e vou colocar menos 1. Vai dar 14, né? Vou colocar menos 5, porque tem que dar 9, né? Depois dessa função aqui, a gente tem que estar 9. Eu só não sei por quê. Porque aqui é o construtor, né? Aqui a gente não está alterando. Então vamos ver aqui se a gente vai ter 9 no final, né? Vou debugar aqui para ser mais emocionante. Então tem 12. Não, esse aqui é o valor total. Pilha tem... Não, peraí, gente, peraí. Pilha de produtos, valor total... não, mas ele não ele já computou, já? É porque eu estou passando aqui 4 e 10, né? Na teoria ele já passou por esse processo aqui, né? Vamos ver onde é que ele está. Que estranho, deixa eu só ver. Pode ser alguma bobeira aqui também, né? Porque ele só está com 4 aqui, né? Era para ele estar com 14, já que eu adicionei mais 10. Vamos só olhar aqui, gente, rapidão. Vai que a gente fez alguma coisa aqui que eu não lembro, né? Vamos ver, que estranho. C ponto adicionar. Deixa eu ver se essa função aqui está com algum problema ou se... a compra está com 4. Com 4, vamos ver. Vou passar a faca aqui. O valor total continua 12. Eu acho que tem alguma coisa errada aqui, gente. Pera aí, vamos ver. O 10 não passou, vamos ver. 10, beleza. Tá, por enquanto tá dando certo. Vamos ver. Olha, vai criar menor ou igual a 0. É aqui que ele pega? Não. Então ele vai tentar atualizar o estoque, vai ver se tá. Rapaz, espera aí, gente. O que acontece? A gente não tem no estoque, né? Eu esqueci disso. Estoque, a gente só tem 10 aqui no estoque, né? Vou colocar 30 aqui agora, né? Porque a gente não pode vender um item que a gente não tem, né? Tá vendo? Olha só. Olha que burrice a minha. Agora vai dar certo, né? Vamos ver aqui. Vou passar direto aqui. Opa. Acho que até já deu certo lá, mas eu passei direto aqui. Quando você clica com... Vamos dar uma pequena demonstração aqui, né? Esse botão aqui, ó, quando eu clico nele, ele passa direto a função, né? No caso, eu quero só passar direto essa aqui. Vamos ver. Agora sim, 14 itens, beleza. Vamos ver agora se ele vai tirar 5 da nossa pilha. Então, começa com falso. A gente vai vendo aqui. Se existir for verdadeiro. Né? Aqui ele já aprovou já, né? Vocês podem ver que ele já aprovou. Né? Vamos só ver se ele vai atualizar aqui o valor total da compra. Return true. Beleza, ó. Vamos ver se existem 9. 9 e o valor total é 27, porque cada pera custa 3. Então, 3 vezes 9 dá 27. Então, beleza, gente. Vocês percebem que eu estou usando muito debug aqui. Aí, no caso aqui, ele vai para uma coisa bem profunda aqui, né? Ele vai para a implementação da função println. A gente está usando muito debug aqui. Por quê? Porque o debug a gente consegue ver claramente, né, se a função funciona ou não. É claro que quando a gente não tem um debug, a gente faz o quê? A gente começa a dar printf, a gente começa a dar print, né, um monte de print para ver se como é que está a passagem de dados aqui. Mas já que eu posso usar o print, a gente usa. Já que eu posso usar o debug, a gente usa, né? Tô ficando muito gaga no meio desses vídeos aqui.
E não se preocupem, tá? No final do vídeo eu vou atualizar essa diagrama de classe aqui, né? Porque ele está completamente, ele está incompleto, né? Tem várias funções aqui que não estão aqui, que a gente resolveu adicionar depois. Então agora a gente vai adicionar as funções de print, né? A gente vai printar o estoque, vai printar e vai printar também a classe compra, né? Porque a gente tem que printar tudo que a gente tem lá. Beleza? Então, vamos embora implementar essas funções aí, viu? Então, gente, para finalizar, vamos só criar as funções de print, né? Então, eu quero ser rápido aqui, né? Então, vamos fazer aqui print estoque, tá? Ela é estática, né? Porque a classe estoque é estática, né? Ela não precisa receber nenhum argumento, ela retorna void, porque ela é uma função de print. E ela é o seguinte: para cada pilha item que a gente tem, né? Então, pode ser P dentro de itens cadastrados. A gente vai fazer o seguinte, né? A gente vai fazer um print ln, né? Vou usar o printf para variar um pouco, né? Que eu sempre uso o print ln, né? Systemout, pronto, printf. E a gente vai fazer o seguinte, ó. Ele vai ser nome, %s, vírgula, quantidade, %s. Porque isso, eu tinha colocado mais alguma coisa, né? Vou colocar aqui valor em estoque, né? Mesmo que não exista esse atributo. Valor em estoque não, vou colocar o preço unitário. Preço unidade. Só para. E a quantidade é %s, né? Seu burro. Seu animal. %f, né? No caso vou colocar %.2f porque eu quero só duas casas, né? Sou muito acostumado a mexer com isso, né? E a gente printa aqui o /n também, né? Porque é o printf, não o println. Então aqui a gente vai printar o p.getNome ou getItem.getNome. Aqui no caso p.getQuantidade e p.item.getPreço, né? Porque a gente está aqui querendo saber o precinho de cada produto, né? Preço unidade, né? Aqui eu posso colocar preço UND. O preço tem a ponto, né, menino? Então, beleza, então. E no final das contas, é só isso mesmo. Nossa, que função bem curta mesmo. Vamos testar. Então, eu vou colocar aqui estoque, pronto, print estoque. A gente só tem 2 itens aqui no estoque, né? Então, eu espero que printe os 2, né? Vamos ver. Nome banana. Aqui no caso, ele está printando com vírgula. Ele está printando com vírgula, gente, porque eu tô aqui ele está localizando. O meu Java, ele é o Java brasileiro, né? Ou seja, a gente aqui no Brasil escreve vírgula ou escreve ponto. A gente escreve vírgula, mas eu prefiro, né? Usar o ponto. Então, eu posso fazer o seguinte para amenizar essa situação. Aqui na classe main, né? Isso aqui é bobeira, né? Então, deixa eu ver aqui se eu consigo locale ponto. Eu não vou lembrar como é que faz isso, cara. Deixa assim mesmo, mas eu acho que teve um vídeo que eu mostrei eu arrumando, hein? Tentar lembrar. Precisa cortar esse cabelo, hein? Enfim, mas tá funcionando aqui, né? Só saibam disso, né? O Java, ele, dependendo do lugar que eu estou acessando, a gente pode mudar isso a qualquer hora, né? É só usar um método locale lá, location lá. Método não, é a biblioteca lá. Enfim, vamos criar aqui agora a print compra, né? A print compra ela é tão parecida com essa que eu acho que eu vou até reciclar esse código aqui, velho. É muito parecido. Então aqui a gente faz o seguinte, ó, print compra. Claro que se a gente está dentro da função compra, é óbvio que a gente vai printar uma compra, né? Então, aqui no caso, pilha de produtos. Não sei que nome esquisito, cara. Pilhas... Não, gente, qual que é o nome dessa? Pilha de produtos, aqui é minúsculo. Vai. Mas também, né, menino? Isso aqui não é estática, não.
pilha de produtos, beleza. Então aqui, ó, a gente vai colocar o nome também, a quantidade, o preço único, a gente vai colocar o preço total dessa vez, ó, preço total. Por quê? Porque assim, então aqui no caso, p.getItem.getNome, p.get quantidade e aqui no caso, valor total. No caso aqui, get valor total. E no final das contas eu quero fazer o seguinte, eu quero printar a quantidade total, eu quero printar a quantidade total de itens e o preço total. Então, depois do for, a gente vai fazer como se fosse um resumão. Eu vou usar o print ln para diferenciar um pouco. Não, para que diferenciar? Tanto faz, né, menino? Systemout, peraí. Systemout. Eita, mas, peraí. Ele não tá querendo lá direto. Printf. Vamos colocar aqui, ó. %s, quantidade total. No caso aqui eu vou colocar %s e valor total e %.2l .2f, né? Eu tô achando que é double, né? Mas no Java a gente não precisa diferenciar. No C a gente precisa, né, colocar f ou %lf, né? Porque o double é o long float, né? É o float com mais precisão. Então beleza, então. E não, quantidade não é %s, é %d, né? Nossa senhora, que cara doido. Então aqui é p. Eu não tenho eu vou ter que somar essas coisas, né? Vou ter que abrir um somatório aqui. Então, int quantidade total, né? Começa com 0. E cada vez que vai passando aqui na pilha item, a gente vai fazer o seguinte, ó. Quantidade total é igual a quantidade total mais p.get quantidade. Beleza? Aí a gente usa isso aqui, ó. Quantidade total. E também usa também, né, o valor total a gente já tem, né? p. É valor total mesmo, né? A gente já está dentro da classe. Beleza, né? Então, e o /n que não pode faltar. Vamos ver se está funcionando então. Ó, eu vou printar agora. A gente só tem um produto da nossa compra. Só um produto, vamos colocar 2, né? E 1 e 2 para a gente ter uma diferenciação. C.print compra. Vamos ver. Beleza, ó, então aqui deixa eu ver isso aqui. A gente está printando o estoque e a compra junto, né? No caso a compra, a gente tem os produtos, esse -5, enfim, essas duas aqui, ó, a pera e a banana são do estoque, e essa pera aqui seria o da compra, né? O que eu tô achando estranho é que eu acabei de colocar aqui, né? Eu acabei de colocar o que eu queria, a banana mesmo, né? Deixa eu ver aqui o que tá acontecendo, né? Vamos ver, né? Faz tanto tempo, cara, que... Vamos ver, compra. Sim, só por causa disso, né? Então, ela só tem tamanho 1. Ah, mas isso não faz sentido. Ah, mas não tem nenhum... só tem banana. Vamos atualizar o estoque aqui, gente. Estoque.atualizar estoque e 1. Depois vou ter que ficar me explicando depois. Nossa, ele faz as coisas e depois esquece o jeito que ele fez, né? É tipo aquele rei lá, né? Que falou que quem roubasse no reino dele ele ia arrancar o olho. Aí depois uma vez o rei roubou. Não foi isso não. Enfim, agora aí, ó, beleza. Agora não, peraí que não deu certo não. Rapaz, não é possível, que vergonha que eu tô passando. Atualizar o estoque 2. Mas eu tô pedindo 4, né? Aí é difícil também, né?
Aí agora sim, ó. 9,80 mais 15 fica 24,80. Beleza, então. É isso, então. É isso que eu queria mostrar, mas eu falei que eu ia fazer uma coisa aqui, né? Que é atualizar o diagrama de classes, né? Então aqui o diagrama de classe, a gente tem aqui o getNome, que é um método, né? Uma função, e getPreço, também é uma função. Na pilha item, a gente tem aqui getItem, tá? Isso aí é tudo que não tem nada porque porque é default, né? Default é francês. Get quantidade. E tem get valor total também? Tem, né? Tem sim. Bagunça, né, gente? Nunca faço desse jeito aqui. Isso aqui é só um vídeo ficcional, né? Tô brincando. Ficou bem eficiente, né? Mas isso aqui ficou muito simples, né? Então, get valor total aqui no estoque. O estoque tem a lista de produtos, tem também se bem que a classe estoque é uma classe estática, é uma classe, ela é estática, né? Então a gente tem que ela não é estática, todos os métodos dela são estáticos, né? Então a gente vai colocar aqui um Szinho aqui para representar que é estático, né? Então ela é S estoque, tem o S alterar quantidade, e também tem outro S aqui que é o print estoque, que é o nome dela, tá? Então essa aqui que é o diagrama de classe que a gente está fazendo. E a classe compra, ela tem ela vai ter aqui, vamos ver o que a gente acabou de colocar. Adicionar pilha produto, alterar a pilha produto e print compra. Então, como é que foi mesmo? Adicionar, essa é pública, né? Adicionar, e é claro que a gente precisa fazer isso aqui na mão, né? Pilha, pode usar o Plant.ml da vida. Pilha produto, seria até legal que eu usasse aqui, né? Mas eu acho que eu nem tô com ele instalado. Alterar pilha produto e printar, print compra. Então, beleza, gente. É isso aqui que eu ia mostrar para vocês hoje. Semana que vem eu corto o cabelo. E até mais aí, né? Até o outro dia. Falou!